Olá a todos, seja novamente bem-vindo ao canal Clamando no Deserto. Você também pode participar conosco pelo WhatsApp, pelo Telegram, pelo Spotify e também pelo blog clamandonodeserto.com.br. Seja muito bem-vindo. Vamos dar continuidade ao estudo Cainós e Neós. O primeiro estudo com esse tema foi até o slide 50. Ele tinha 86 no total antes, acrescentei mais alguns para tentar compreender melhor o assunto. Espero que seja proveitoso. Vamos orar? Obrigado, Pai, por mais uma vez estarmos aqui falando da Tua Palavra. Nos ajude a entender esse assunto da melhor maneira possível e que possamos fazê-lo conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós estávamos falando antes sobre 1 João 2, 4 a 11. Aí eu comentei sobre como eu enxergo essa questão. Quando ele fala que não está dando mandamento novo, ele estaria falando sobre a questão de aquele que está em Cristo, em Deus, deve andar como Jesus andou. E quando ele fala do mandamento novo, ele estaria falando daquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Então, dessa forma que eu entendo que essa primeira parte, irmão, não vos escrevo o mandamento novo, mas o mandamento antigo que desde o princípio tivesse. Esse mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes, ou seja, estaria falando sobre o que está acima. Aquele que diz eu conheço e não guarda seus mandamentos é mentiroso, nele não está a verdade. Quando ele fala outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina, e aí ele fala da questão das trevas aqui abaixo, ou seja, essa parte estaria falando do que ele vai falar posteriormente. E essa primeira em que ele começa, irmão, não vos escrevo um mandamento novo, estaria se referindo ao que ele fala anteriormente. E aí nós temos um comentário diferente, que é o comentário Yearsby, volume 6, comentário bíblico expositivo, em que ele fala: o mais admirável é que o amor cristão é tanto antigo quanto novo, 1 João 2, 7 e 8, o que parece uma contradição. O amor em si, obviamente, não é novo, como também não é novidade o mandamento para que os homens amem a Deus e uns aos outros. Jesus combinou dois mandamentos do Antigo Testamento, Deuteronômio 6:5 e Levítico 19:18, e disse, Marcos 12, 28 a 34, que esses dois mandamentos resumem toda a lei e os profetas. Amar a Deus e amar o próximo eram responsabilidades antigas e bastante conhecidas muito antes de Jesus vir à Terra. Em que sentido, portanto, amar uns aos outros é um novo mandamento? Mais uma vez, devemos buscar a resposta na língua grega. Os gregos tinham duas palavras diferentes para novo, uma que significa novo em termos de tempo e outra que quer dizer novo em termos de qualidade. A primeira palavra poderia ser usada, por exemplo, para descrever o modelo mais recente de um carro. Mas se alguém comprasse um carro de modelo revolucionário, radicalmente diferente, a segunda palavra seria mais apropriada, novo em termos de qualidade. Em nossa língua, os termos recente e inédito são as expressões mais próximas dessa distinção. Recente significa novo em termos de tempo, enquanto inédito significa novo em termos de qualidade. O mandamento para amar uns aos outros não é novo em termos de tempo, mas o é em termos de qualidade, graças a Jesus Cristo. O antigo mandamento para amar uns aos outros adquiriu um novo significado. Nesses 5 versículos curtos, vê-se que esse mandamento é novo em 3 maneiras diferentes. A partir daqui, o autor diz que o novo é novo em ênfase, exemplo e experiência. Eu, particularmente, não concordo pelo motivo que já apresentei, de que eu não entendo que ele estivesse usando nesses 2 versos se referindo ao mesmo assunto. Então, ele estaria falando do assunto anterior, quando ele fala que o que ele está trazendo não é novo, e do que ele falaria posteriormente, quando ele fala que escreve um mandamento novo. Então, é assim que eu entendo. Eu acredito que é uma maneira que fica mais coerente essa distinção desses versos ao estudar o texto. Mas, de qualquer forma, a questão do novo, nós vemos aí quando ele fala em algo novo, ele não está dizendo de algo que não existisse, algo inédito. Ele está falando de aquele que diz que está na luz não deve odiar o seu irmão, não deve sentir ódio. E isso já os cristãos já conheciam. Então ele não estaria trazendo nada inédito, ele estaria trazendo algo, levando algo novo para aqueles que estavam ouvindo. E, consequentemente, esse novo para aqueles que estavam ouvindo iria levá-los a uma qualidade maior de cristianismo. Porque eles sairiam das trevas, ou seja, eles acreditavam que estavam na luz, odiando o irmão. Mas aí ele fala, não estão na luz, estão nas trevas, então vão para a luz.
Então, esse novo é no sentido de dar a eles uma qualidade maior. Ou seja, a crença que ele estava, o que ele estava apresentando em relação ao que eles criam é superior. Ele está apresentando algo superior ao que eles acreditavam, algo melhor em qualidade. E agora, Senhora, rogo-te não como escrevendo-te um novo mandamento. E aqui a questão do novo é kainen. Então, fala, não como escrevendo um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos. Ou seja, não como escrevendo algo inédito, algo não conhecido, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E o amor é esse, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. 2 João 1, 5 e 6. Então aqui ele fala do novo no sentido de que não está levando algo inédito para ninguém. Né? Não há nenhuma forma de interpretar isso como o termo kainen significando algo de uma qualidade superior. Mas está, o que eu estou trazendo para vocês não é nada inédito, nada que já não existisse. 2 Coríntios 5, 14 a 21. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, ou seja, uma vida distinta, não viver mais para si, uma vida distinta da que era vivida anteriormente. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Pelo menos tudo aquilo que era contrário à vontade de Deus, né? Tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo, mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, ele está falando de um novo aqui, que é superior em qualidade. Ele está falando de um... Aqui eu não consigo, né? Mas aqui dá para ter a noção exata aqui do tudo se fez novo, né? E aqui o novo em qualidade, uma qualidade superior. As coisas velhas já passaram. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Evidentemente, ele está falando do nova criatura, tudo se fez novo, com uma novidade em qualidade, uma qualidade maior. As coisas velhas já passaram, então, ou seja, é uma novidade de vida, né? São coisas que não haviam antes na vida dessa pessoa que vão passar a existir. É uma pessoa renovada, né? É uma pessoa renovada, é a mesma, fisicamente a mesma pessoa, né? Com a mente modificada, né? A mente com uma renovação da mente. Então ela tem, né, fisicamente todas as características, né? Tudo que estava na mente lá continua, só que agora a forma como ela vai encarar a vida, a forma como ela vai viver é distinta. Então é tudo novo, ela é uma nova criatura. Ela vai buscar comportamentos que ela não tinha antes, ela vai lutar contra o pecado. Então ela é uma pessoa renovada e, ao mesmo tempo, ela é uma pessoa que, por essa renovação, ela vai passar a ter coisas inéditas, distintas, com uma qualidade de vida maior, né? Então, uma qualidade em relação à obediência a Deus, em relação a tudo que ela faz. E aqui nós temos Cainê, não é? Uma nova criatura, uma nova criação, não é? Então, e aqui tudo se fez novo, Kainá, Kainá, não é? Então, ele se torna a pessoa, ela se torna uma nova criatura e tudo se faz novo, ou seja, aqui nós estamos vendo que trata-se de uma
um novo com uma melhoria em qualidade, né? Ela vai ter uma qualidade maior. E veja que trata-se de algo novo na vida dela, mas com uma qualidade tão grande que se fosse o inverso, ela tivesse isso na vida dela antes, se isso fosse antigo na vida dela e a novidade de vida dela fosse dessa pessoa fosse algo contrário à vontade de Deus, então o novo seria pior que o antigo. Então, aí não é apenas melhor por ser novo, mas ele tem uma qualidade inerente, né, melhor, ele é melhor em todos os aspectos. Não apenas por ser novo, mas porque quando nós comparamos a qualidade do que era feito antes com o que era feito com o que vai ser feito depois, o que é feito depois é muito melhor, não é? É a diferença entre trevas e luz, entre o que furtava não furte mais, o que mentia não minta mais. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser nova criatura. E a todos quantos andarem conforme essa regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Então ele fala sobre o ser nova criatura, o viver com Deus. E aí ele usa o termo kainé, né, ser uma nova criatura. Então ele está falando de algo superior ao que a distinção antiga, né? A distinção anterior já não serve mais, né? Se você é um circunciso ou incircunciso, mas o fato de você viver em novidade de vida diante de Deus. Efésios 2, 10 a 22, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então veja, essa pessoa, anteriormente, ela estava numa situação muito distinta. Então veja que a diferença entre o que era antes e o que é novo agora não é apenas em termos de ineditismo, mas em termos de qualidade de vida. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, fez dos dois povos um povo só, na sua carne desfez a inimizade, isso é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, um povo, dos dois povos um único povo, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela, que é o corpo eclésia, o corpo as pessoas se reunindo e sendo um em Deus, né? Ele fala para que seja um em nós, ele falando com Deus, né? Jesus falando com Deus. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, cidadãos em comum, e da família de Deus, né? A mesma cidadania, e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então nós vemos aqui a distinção, né? Pedro, pedra, né? Assim como os outros apóstolos, fundamento. Fundamento dos apóstolos e a distinção. Jesus é a principal pedra de esquina e a rocha, né? Onde o fundamento está construído. É a rocha sobre a qual a igreja está construída, né? No qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Então, quando nós fazemos a distinção do que era antes e do que passa a ser agora, evidentemente, o novo homem, essa união
que Deus traz é algo de qualidade superior, não só por ser novo, mas porque ela traz, ela retira a questão de estar sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranha as alianças da promessa, ou seja, agora esse grupo está com Cristo, em comunhão com a comunidade de Israel, não mais estranha as alianças, ou seja, participante das alianças da promessa, com esperança, com Deus. Então, tudo é superior, né? E não apenas por ser novo, não é diferente da questão do odre velho e novo, né? Em que basicamente o que o que é velho, ele quando era novo, ele era muito bom, mas ele envelheceu, né? E a qualidade foi se deteriorando com o tempo. Nós estamos falando de algo que nunca teve qualidade alguma, né? Estar sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranhas alianças, isso nunca teve qualidade nenhuma. Então, não foi uma qualidade que se deteriorou, mas algo que era ruim e é trocado por algo que é ruim e é trocado por algo que é bom. E aqui nós temos Lei dos Mandamentos em ordenanças. Aqui. Novo homem, né? Kainon, antropon. Então, o novo homem. E a questão da paz, né? Então, por que nós pegamos o contexto para nós percebermos que quando ele fala que esse grupo, né, nós temos um novo homem, um novo povo, um povo único, e aí ele faz aquela distinção entre como era antes, né, sem Deus, sem participar das alianças, sem Deus no mundo, então sem esperança. E ele fala, então, se era, então tudo se inverte, né, uma qualidade superior. Algo que era ruim, que é ruim, foi trocado por algo bom. Então, uma superioridade em qualidade. Que quanto ao trato passado, Efésios 4, 22 a 32, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Então veja, ele não está falando simplesmente em trocar algo bom por algo melhor. Nesse caso, ele está falando em trocar algo ruim, não é? As coisas ruins que esse velho homem fazia, pelas coisas boas que ele vai passar a fazer, não é? Ou seja, ele não vai mais ser um homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Então, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, veja, algo que é ruim é substituído por algo que é bom. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então perceba que esse novo homem que ele está falando é um homem que substitui as coisas ruins pelas coisas boas. Então, uma qualidade inerentemente superior, uma qualidade na própria estrutura dele. Ele não está substituindo algo que foi bom um dia e se deteriorou. Ele está substituindo algo ruim por algo bom. E aí, não está aqui, né? Aqui é derivado de Nels, né? Ananelstai, né? Então, aqui ele fala quando no espírito, né? Aqui eu não me lembro que parte que eu tirei exatamente isso. Ah, tá. Eu coloquei desde o começo aqui, né? Renoveis no espírito da vossa mente, né? Ser renovados, né? No espírito
da mente de vocês, no espírito da vossa mente. Então, ele fala da renovação e usa o termo ananeustai. Então, renovais no espírito da vossa mente. Então, o novo aqui, nesse caso, a derivação de neos aqui, né? Ananeustai. Inclusive, eu acho que esse aqui eu não coloquei em uma análise que eu fiz posteriormente. Mas, então, ele está falando de algo novo aqui, que é superior ao antigo, superior em qualidade. Então, é um derivado do termo neos, né? Que fala de algo que é superior em qualidade e não apenas algo novo em comparação com algo antigo. E aqui, aí agora nós temos um novo homem, né? Esse novo homem, ele é bem diferente, ele é superior ao outro em termos de ações, de pensamentos, né? Então nós temos aqui tanto um termo derivado de neos, para falar da renovação da mente, né? Como o termo kainon, se referindo a algo superior. Então nós vemos os dois termos aqui usados em conjuntos para se referir a uma renovação e tornar algo superior ao que era antigamente, né? O novo que é superior ao antigo. Mas o dia, em 2 Pedro 3, verso 10 a 14. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que há nela se queimarão. Então nós estamos vendo aqui ele falar de fogo, né? E ao mesmo tempo esse fogo se referindo a quê? Uma renovação, né? Renovação do mundo, renovação do planeta. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do Senhor, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Mas, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Então, esses novos céus e nova terra não são apenas novos no sentido de ser algo diferente, distinto, inédito, algo que não existia, mas no sentido de qualidade, né? Em que habita justiça. Então ele fala de pelo menos um ponto em que esses novos céus e nova terra são superiores em qualidade ao que era antes. Por isso, amados, aguardando essas coisas, procurai e dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E aqui nós temos o quê? Kainen, novo, se referindo a algo. Aqui kainos, né, se referindo a novo também, né? Então nós temos o quê? Um novo céu e uma nova terra. Então nos dois casos nós temos algo que é novo e melhor em qualidade, onde habita a justiça. E vi um novo céu e uma nova terra, porque Apocalipse 21, 1 a 3, né? E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido, e ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Então ele está falando, o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe, a santa cidade, a nova Jerusalém, não é? E ele fala, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, com eles habitará, serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles. Então ele está falando de algo em que a qualidade vai ser melhor. Não é? Então ele não está falando de algo apenas que vai ser novo em relação a algo que existia antes e desgastou, não. Ele está falando de algo que é superior em todos os aspectos, inclusive no relacionamento com Deus. E aqui nós temos... Aqui. Opa. Kainon.
não é? Novo céu, nova terra, não é? E aí nós vemos pelo contexto que nós estamos falando de algo, evidentemente, melhor, em qualidade, né? Então, tudo aquilo que era ruim na terra antiga, né, nos céus antigos, é bom no novo céu e nova terra. A santa cidade, né, a nova Jerusalém, olha aqui, Kainen, novamente, né? Então nós temos mais um exemplo em que esse termo está associado a algo de qualidade superior. E no caso de Novo Céu e Nova Terra, pode até falar em uma renovação, né? Mas no caso da Nova Jerusalém que desce do céu, nós estamos falando de algo inédito, né? Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti. Contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Então ele está falando de algo inédito, né? Ineditismo. E ele está falando aqui. Ah, aqui, né? Um novo nome. Kainon. Kainon. Um nome que ninguém conhece, um nome inédito, né? Dado em um contexto em que tudo é superior, tudo é melhor em qualidade. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Então veja que nós estamos falando aqui de, por exemplo, Jesus não é um ser superior a partir desse momento, né? Mas o novo nome ele está dizendo que ele vai fornecer algo com uma qualidade maior para os seus filhos, para aqueles a quem, para os salvos, né? E aqui nós temos aqui o termo Nova Jerusalém, né? Não sei se eu voltei, deixa eu ver. Não. Então aqui nós temos o termo Nova Jerusalém, não é? Vamos ver se eu perdi algum outro termo aqui. Não, né? Então, e no contexto em que nós vemos a Nova Jerusalém, o novo nome, né? Eu escreverei aqui, né, o nome do meu Deus, né? O nome da cidade do meu Deus, né? A Nova Jerusalém. E olhei, e eis que estava. Bom, então aqui nós temos a questão da Nova Jerusalém e também o meu novo nome. Então, tudo aqui indica um contexto superior, né? E dentro desse contexto em que tudo tem uma qualidade superior, ele usa o termo kaines. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico. Então, é um momento em que tudo é superior, tudo é uma qualidade diferenciada. E ele fala de um novo cântico, dizendo: Digno é de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, com teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, a língua, e povo e nação, e para o nosso Deus nos fizesse reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Então veja que o conteúdo desse cântico, a letra que esse cântico está dizendo, é algo de uma qualidade superior, né? Está falando sobre algo inédito que Jesus fez por nós, né? Algo que ninguém poderia ter feito. Com o seu sangue nos compraste, está falando sobre a morte de Jesus, o resgate através do seu sangue. E para
e para o nosso Deus nos fizesse reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. Então ele se faz o nosso Salvador, se faz o nosso Senhor e faz com que haja um reinado sobre a terra. Então está falando sobre todo um conjunto de coisas que é de uma qualidade superior. E aí, né, o novo cântico é Kainen, 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 né? Em todo esse contexto superior. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas, e cantavam como cântico novo, diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Esses são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Esses são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. São os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Então, novamente, diante de um contexto em que a qualidade de todo o ambiente é superior, nós temos então um cântico novo, que ninguém podia aprender, senão os 144.000. Então, está falando de algo especial. Agora, a partir daqui, a partir daqui nós vamos falar um pouco sobre as passagens, né, que nós vimos até o slide 73. Então, possivelmente alguns textos aqui talvez não estejam lá acima, mas você pode acompanhar na sua casa também. Por exemplo, Mateus 13:52, quando Jesus fala, né, o sábio é o que consegue reunir coisas novas e coisas velhas. E aí ele coloca coisas novas e velhas em pé de igualdade, e lá está o termo kainos. Mateus 27:59, 60, João 19, 40 e 42, fala do sepulcro novo, né, o sepulcro que não havia sido usado, em que Jesus foi sepultado, né? Não utilizado, inédito, mas sem indicação de superioridade. Atos 17, 18 a 21, né, quando foram falar com Paulo, queremos saber sobre essa doutrina nova que você ensina. Então, nessas 4 passagens, nós vemos o termo kainos em que novo está em pé de igualdade com o que é mais velho. Não há nenhuma indicação de superioridade, né, entre o que é novo e o que é mais velho. Nós podemos até dizer que um sepulcro novo não utilizado seria preferível a um sepulcro a um sepulcro utilizado, né? Mas não há nada em termos de qualidade maior desse sepulcro em relação aos outros, né? Mas o fato dele ser inédito, dele não ser utilizado, mas não indicando nenhuma superioridade de um em relação a isso. Em Mateus e em Atos, né, Mateus 3:52 e Atos 17, 18 a 21, isso fica mais evidente, né? Quando nós combinamos os relatos de Mateus com João, nós vemos que o motivo dele ser enterrado lá foi até uma conveniência, né? A situação, o local em que ele estava, mas ele é chamado novo por ser não utilizado. Não quer dizer que ele fosse melhor que os outros sepulcros, né? Em termos de qualidade, ainda que pudesse ser, mas não há nenhuma indicação de superioridade. Então nós temos textos em que o novo não tem necessariamente uma superioridade em relação ao antigo, mas que nós podemos tratar aqui como o novo e o antigo em pé de igualdade, ou até o velho podendo ser melhor que o novo, mas sem nenhuma indicação de superioridade, podemos considerar como igual. Aí nós temos, e são 4 passagens, não é? Agora o kainos, o melhor por ser mais novo, não por ter uma qualidade, um produto melhor que foi usado, não. Ele é melhor por ser mais novo. Então o remendo novo e os odres novos são melhores por serem novos. Então o tecido, a qualidade do tecido pode ser a mesma. O velho, quando foi construído, quando foi feito, fabricado, foi feito com o mesmo material do novo. Só que nós estamos falando de um material que é igual, que antes tinha a mesma qualidade, mas que perdeu essa qualidade, ela se deteriorou com o tempo. E aí nós temos um novo, possivelmente até com o mesmo material, mas que é melhor por ser
novo. Então nós temos 4 passagens em que não há indicação de superioridade, e a partir de agora nós temos 3 em que o kainós é indicado como algo melhor. Melhor por ser mais novo, mas ainda assim melhor. E aí nós temos então o kainós agora como melhor em todos os aspectos, né? Então, se você invertesse, se você pegasse, esse é o mais antigo e o outro é mais novo, ainda assim o que é tratado como kainós novo é melhor em qualidade, não é? Então ele é uma qualidade que faz parte dele, né? É algo bom comparado com algo melhor, algo ruim comparado com algo bom, seja como for. É, esse novo ele é muito melhor. Né? Seria melhor ainda que tivesse sido feito na mesma época, mas é melhor, né? É algo novo e é melhor em todos os aspectos. Então, Apocalipse 21:5. O novo é melhor em qualidade, não apenas por ser novo, né? Então, ele fala lá de ter vida eterna, que é, né, comparado com a morte, estamos falando de algo ruim em relação a algo bom. Restauração do sofrimento, sofrimento como algo geralmente causado por coisas ruins, né? E a restauração do sofrimento. Não preciso mais aprender com sofrimento, não preciso mais sofrer, não preciso mais passar por situações de sofrimento. Então, algo muito melhor. Ausência de pranto, dor, clamor, então, ou seja, não precisamos de mais nada disso. Podemos aprender sem nada disso, podemos viver sem nada disso. Então, é algo muito melhor. Não é apenas comparação de algo que era bom e se perdeu com o tempo, não. É uma qualidade muito melhor, é algo bom, é algo benéfico comparado com algo que era prejudicial. Mateus 26 a 29, Marcos 14, 23 a 25, Lucas 22, 20, 1 Coríntios 11, 25. O sangue do Novo Testamento, da Nova Aliança, né? O sangue de Jesus, que é superior aos animais, então nos mostra uma aliança melhor nesse ponto, e que já nesse ponto já é uma qualidade melhor. Beber o fruto novo da vida no reino de Deus, né? No reino do Pai. Então, quer dizer, se eles estão bebendo no reino do Pai, estamos falando de um reino onde tudo é melhor em qualidade. Consequentemente, esse fruto da vide, ele é melhor em qualidade também. Temos um fruto mais novo e melhor em qualidade, não apenas por ser mais novo, mas por ser de um material melhor. 2 Coríntios 3,6, o contraste entre, né, a letra e o espírito, né, a letra mata, o espírito vivifica. Então, um testamento com qualidade superior, não apenas por ser mais novo, mas por característica que o torna melhor, ainda que ele fosse mais velho, né? Então, o ministério, ainda que se invertesse a ordem dos ministérios, esse ministério seria melhor, pela qualidade dele. Então, não é apenas o melhor por ser novo, né? Diferente da veste do outro, que eram bons quando foram feitos e a qualidade foi se deteriorando com o tempo. Mediador de um Novo Testamento. O mediador é superior, faz a remissão, inclusive, das transgressões referentes ao Primeiro Testamento. Ou seja, melhor em qualidade, né? Ele tem características superiores independente do tempo, porque o mediador é superior, né? O sacrifício, portanto, é melhor, né? Ele é o sacrifício melhor, é o mediador melhor, ele é o sumo sacerdote. Então, é melhor nesses aspectos, né? Marcos 1, 21 a 27, uma nova doutrina, né, que eles falam, né, é surpreendente a doutrina, né, diferente daquela nova doutrina de Paulo em que as pessoas queriam saber por ser uma novidade. A doutrina em si era boa, mas para aquelas pessoas não era necessariamente algo melhor, eles só queriam saber porque era uma novidade, né. Nesse caso, não, eles ficaram espantados. Então, a nova doutrina aqui está sendo tratada como algo com uma autoridade maior, né? Superior ao ponto de ter autoridade para expulsão de demônios, por ser ensinada de um modo melhor, né? Não como a forma que os escribas ensinavam. Então, é uma qualidade superior. E quando ele fala, né, ensinava com autoridade e não como os escribas, né? Como se ele estivesse dizendo que ensinavam sem autoridade. Então era algo, de certa forma, inadequado, sendo trocado por algo adequado. João 13, 30 a 35, novo mandamento. A utilização do mandamento existente, aperfeiçoado com a ideia de amar como Jesus amou. Então, algo bom, que já era bom, e ele está dando uma dimensão ainda maior, ele está dando uma qualidade maior ao que já era muito bom. 1 João 2, 4 a 11, andar como Jesus andou é algo superior, mas que já havia sido explicado claramente.
e por isso não era considerado novo. Não odiar, não ter sentimentos negativos por alguém como algo novo, por não ter sido adequadamente compreendido e não ter sido explicitamente tratado. Então, é aquela parte que ele fala, né? Quem diz que está na luz e ama seu irmão, na verdade, e odeia seu irmão, está em trevas. Então, isso já existia, né? Isso já era compreendido pelos cristãos. Mas para aquelas pessoas era algo que não era adequadamente compreendido e por isso foi colocado como novo. E evidentemente, ter ódio pelo irmão e estar em trevas e não ter ódio e estar na luz, então não ter ódio e estar na luz é muito melhor. Então ele coloca como novo, ou seja, está trazendo algo que tem uma qualidade superior ao que era crido antes pelas pessoas. 2 Coríntios 5, 14 a 21, Gálatas 6, 14 a 16. Nova criatura em que as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Né? A comparação da natureza carnal com a espiritual e, portanto, melhor não apenas por ser nova, mas por significar uma vida superior em todos os sentidos. Então, é uma qualidade muito maior, não é? Então, se o comportamento fosse o inverso, ou seja, essa vida que está sendo proposta agora fosse vivida antes e fosse substituída e a nova fosse a vida carnal, né? Então nós estaríamos trocando algo bom por algo ruim. Então veja que não é melhor apenas por ser novo, mas por ter uma qualidade maior em todos os aspectos, né? Efésios 2, 10 a 22, 22 a 32. O novo homem faz parte de um povo unido em Jesus, com esperança, perto do povo de Deus, fazendo parte dele com paz e amizade, com família e edifício bem edificado e ajustado em verdadeira justiça e santidade, que busca a vontade de Deus, evita o pecado para não dar lugar ao diabo e aos prejuízos que os pecados trazem. Então nós temos então o novo como algo muito melhor, não apenas por ser novo, mas por ter características que o tornariam melhores, ainda que representassem um velho homem substituído por um novo homem que não fizesse parte da família e edifício de Deus. Então o que eu estou querendo dizer com isso? Se nós invertêssemos, se esse homem novo estivesse lá no passado, então essa pessoa no passado era unida com Deus, com esperança, perto do povo, fazendo parte dele com amizade, e fosse substituída. Né? Então vamos supor que esse fosse o velho homem. Né? O homem unido com Deus, esperança, perto do povo de Deus, e o novo fosse aquele afastado de Deus, sem esperança, então o novo seria ruim, e o velho seria bom. Então veja que nós não estamos falando de algo melhor apenas por ser novo, nós estamos falando em algo que tem uma qualidade muito melhor, não é? Tudo que era ruim antes passa a ser substituído por coisas boas. 2 Pedro 10, 2 Pedro 3, 10 a 14, Apocalipse 21, de 1 a 3. Novos céus e nova terra evidentemente melhores, em que habita a justiça, com elementos renovados, purificados. Apocalipse 2, 16 a 17. Um novo nome ao vencedor em Deus, com um novo nome inédito e mantido em segredo. Apocalipse 3, 12. Nova Jerusalém, um local evidentemente melhor em todos os aspectos, não apenas por ser nova, mas por fornecer uma estrutura física, mental e espiritual muito melhor em todos os aspectos, né? Então tudo que havia de ruim antes não existe mais. O novo nome de Jesus, uma situação superior, melhor. Apocalipse 5, 6 a 10 e 14, de 1 a 5. Um cântico novo diante de Deus e, portanto, em situação muito melhor, transformados e, portanto, um cântico melhor em qualidade, com desenvolvimento melhor. Nesse caso, como eu esqueci de negritar Apocalipse 21, de 1 a 13, possivelmente isso vai se refletir lá no número que eu coloquei ao final, a quantidade de passagens. 17 passagens, mas possivelmente sejam 18. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, vamos considerar 13 e 14, né? Porque são coisas ou uma mesma passagem, não tem problema. Então, seria mais ou menos aqui, vamos considerar, já até me perdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, vamos considerar 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, né? Então seriam 19. Coloquei 17 aqui, mas podemos colocar pelo menos 19 com esse conceito em mente. Então, nós temos a maioria das passagens com o conceito de que o kainos como algo melhor em todos os aspectos.
Então, assim, a chance de cainós ser usado dessa forma é percentualmente muito grande, muito alta. Mas, evidentemente, tendo em conta que isso não é 100%, então nós precisamos ter o cuidado de verificar se ele faz parte de algo que é citado em pé de igualdade, se é algo que é citado como melhor por ser mais novo, ou se ele é algo que é citado como melhor em todos os aspectos, né? Independente, não só por ser mais novo. Então, nós não podemos usar o fato da maioria dos textos tratar kainós com esse sentido para estabelecer que uma passagem que o termo está kainós, o significado seja esse. Nós precisamos analisar o contexto, assim como nós vimos aqui, quando falamos de kainós, independente da quantidade numérica que nos revela algumas particularidades sobre o significado, nós temos que analisar o contexto. Então nós temos, vamos colocar aqui 19, né, passagens com esse conceito em mente, ou seja, na maioria dos casos, kainós como algo melhor em todos os aspectos, estrutura melhor, melhores resultados, independente do fato de ser novo, inclusive, pois as características mostram que ele é melhor em todos os aspectos, ainda que fosse invertido, que ele fosse o velho e o outro fosse o novo, né? A qualidade, então ele está aqui como novo, é melhor. Se fosse invertida a ordem, ele continuaria sendo melhor. A ideia de ser algo renovado está na questão do novo homem, com novos pensamentos e atitudes, um povo renovado em entendimentos e atitudes, um planeta renovado pela purificação, o mandamento de amar foi renovado, aperfeiçoado, a compreensão de estar na luz, né, que João fala, né, ao invés de nutrir ódio, como uma renovação na compreensão. Então você tem uma série de compreensões boas e uma que prejudica, e essa é substituída. Então você faz uma renovação na compreensão. Nas outras passagens, a ideia de algo totalmente novo, como cânticos, moradas trazidas dos céus. O enxugar dos olhos toda lágrima também traz a ideia de renovação. Então nós vemos que tem a ideia também de renovação, né, de algo renovado, mas principalmente a ideia de que é algo melhor em qualidade, né, em todos os aspectos em termos de qualidade. Mas isso poderia nos levar a cair na tendência de imaginar que se virmos kainós em alguma passagem, nós deveríamos entender dessa forma. Não, nós percebemos que nós não podemos pegar uma definição de kainós e analisar um texto baseado nisso. Nós temos que analisar se pelo contexto a ideia que nós temos da palavra, ela se sustenta, né? Então, quando nós olharmos kainós, pelo contexto, nós vamos ver algo em pé de igualdade, nós vamos ver algo melhor por ser mais novo, nós vamos ver algo melhor não apenas por ser mais novo, mas por ter qualidades superiores em todos os aspectos, mesmo considerando aquilo que é velho quando não era, né? Então, uma atitude errada, desde quando ela era novidade para nós até o momento quando ela se tornou velha, ou seja, corriqueira na nossa vida, ela sempre foi inferior a uma atitude de acordo com a vontade de Deus. Então, por exemplo, furtar fosse para uma pessoa, seja na primeira vez que ela furtou, seja quando se tornou velho na vida dela, sempre foi prejudicial em termos espirituais, em termos de comunhão com Deus. E não furtar é algo que é superior ao ato de furtar. Então nós já vimos isso aqui, não é? Neos, novo como inferior. Né? Nós falamos até aqui sobre kainós, agora sobre neos, neos. Novo como inferior, necessitando de melhoras para alcançar o mais velho. Mateus 9, 16 e 17, Marcos 2, 21 e 22 e Lucas 5, 36 a 39. O vinho novo não é necessariamente melhor, ao contrário, né? Jesus coloca o vinho velho como preferível, ele é bom, melhor, né? Assim, ninguém tomando vinho velho quer logo novo, porque diz, o velho é bom, ou o velho é melhor. Tito 2, 4 e 6, os mais jovens sendo ensinados a se controlar, indicando que precisavam de auxílio nesse sentido em relação aos mais experientes. Né? Ou seja, os novos como precisando ser melhorados em relação aos mais velhos. 1 Pedro 5,5, os jovens sujeitos aos mais velhos, no respeito mútuo, os jovens não superiores, o novo não superior em relação ao mais velho, mas sujeito em respeito, aprendendo com os mais experientes. Então veja que é um novo, que ele é um novo, mas não é superior, pelo contrário, ele é algo que precisa melhorar, né? O vinho velho ele é preferível, né? Então o vinho novo, quando ele chegar a um determinado tempo de fabricação, ele vai ser bom. E a pessoa, por que ela não queria, por que ela iria querer o novo, né?
se o velho satisfaz, né? Se o velho é bom. Então, o fato de ser colocado, né? Apesar de algumas traduções dizer o velho é bom, nos dá a entender que o velho é preferível por ser melhor, né? Prefere algo conhecido do que algo que é novo, que ainda não se sabe o sabor, ou pelo simples fato de que o velho realmente é melhor. Os mais jovens sendo ensinados, né, tendo que ser ensinados pelos mais experientes, a serem mais experientes, então o novo tendo que se desenvolver, então o novo inferior no sentido que precisa de desenvolvimento, e não o novo que é melhor, né? Jovens sujeitos aos mais velhos, mais uma vez a ideia de sujeição e aprendizado, né? Não pela sujeição em si, mas o respeito, aprender com os mais experientes, indica algo que é novo e precisa de desenvolvimento. Neos, sem indicação de superioridade ou inferioridade. Então, o filho mais novo, lá na parábola em Lucas, né? Não indicando superioridade nem inferioridade. Lucas 22, 26, né? A distinção ao dizer que o maior seja como o mais novo, indica o mais novo como inferior nesse contexto, né? Então, vamos dizer assim, né? Bom, eu acho que é melhor eu ler, porque eu me esqueci desse contexto. Deixa eu só ler, só aguarda um minuto, por favor. Lucas 22, 26, né? Muito verso, a gente pode ter até... Mas vós não sereis assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Então veja que ele está falando do novo como algo que é tido como inferior, né? Mas em que ele fala que se busca uma igualdade, né? Então até aqui poderia ser colocado no sentido de que o Neos sendo indicado como algo inferior, né? Poderia até estar lá em cima, né? Nós teríamos menos passagens aqui. Mas aí, independente da quantidade de passagens, nós vemos o Neos como algo que pode ser inferior, como algo que não haveria uma indicação, né? O mais jovem com autonomia pela situação em que ficaria como o mais velho, quando Jesus fala para Pedro, né? Olha, agora você vai para onde quer, quando você for velho vão te guiar e tal, e você indicando que ele seria subjugado, né? Então, veja que ele não está dizendo que o novo é melhor que o velho, mas simplesmente que quando ele fosse mais velho, ele seria preso e coisas nesse sentido. Então, sem indicação de superioridade ou inferioridade. Os moços que se levantaram, cobriram e sepultaram o morto, não tem nenhuma indicação no texto mostrando que eles eram inferiores, né? Então, pode até se alegar que, por que foram os mais novos, né? Eles tinham essa obrigação, mas o texto em si não traz nenhuma indicação em si que indique uma superioridade por ser moços, né? Ou superioridade. 1 Timóteo 5, de 1 a 2 e 11 e 14. Exortar aos jovens em conjunto com exortação aos mais velhos, indicando que não há inferioridade, né? Todos precisavam aprender. A questão das viúvas mais jovens, né? Mas o texto fala das viúvas como um todo e fala também de algum problema em relação às viúvas mais jovens, mas ele fala das viúvas que realmente são viúvas independente da idade. Então, por isso que eu coloquei no sentido de que sem indicação de superioridade e inferioridade. Havia um problema que era bastante visto nas viúvas mais novas, né? Mas o contexto em si fala da viúva como um todo, né? As viúvas em geral, ter cuidado com aquelas viúvas que não se comportavam adequadamente como viúvas. Então, textos com uma indicação em que o novo até poderia ser visto como algo inferior, ou, o segundo caso, sem indicação de superioridade ou inferioridade, apenas mais novo. E agora aqui, evidentemente, melhor em qualidade, não só por ser novo, mas por representar algo melhor. Assim como só que no caso do Kainós, a maioria das passagens indica isso. No caso do Neós, né, só consegui verificar duas passagens. Então seria o inverso, né? O Kainós, na maioria dos casos, ele é indicado para algo superior em qualidade em todos os aspectos, e o Neós seria a minoria das passagens. 1 Coríntios 5, 7, a nova massa é evidentemente melhor em qualidade, não apenas por ser nova, mas por deixar a malícia, a maldade, por agir com sinceridade, ou seja, melhor não apenas por ser novo, mas por características melhores, independente do fato de ser nova. Colossenses 3,10, novo que é renovado para conhecimento, em contraste com o velho e suas práticas inferiores, ruins.
novo, evidentemente melhor em qualidade, com características melhores, não é? Então, percebam que nós temos, tanto em um como o outro, a diferença é que no kainós, o kainós não é usado no sentido de algo inferior. O neos foi, né, em algumas vezes, já foi utilizado como algo que pode ser mais novo, mas ainda assim inferior. No kainós não existe isso. Ele é, no mínimo, em pé de igualdade com o que é mais velho, né? Mas aí nós temos que o kainós pode ter o sentido em pé de igualdade, o kainós pode ser usado como melhor por ser mais novo, e o kainós pode ser usado como melhor não apenas por ser mais novo, mas porque tem qualidades superiores, né? Que mesmo que se considerasse no mesmo momento de existência, aquilo que é colocado como kainós tem uma qualidade superior. Já no caso de neos, ele já é usado no sentido de algo mais novo, mais inferior, inclusive, né? Só que algo que apenas é feito mais recente. Sem uma indicação clara de superioridade ou inferioridade, ainda que em um ou outro verso aqui a gente poderia ter colocado lá para cima, né, na parte que seria inferior ou alguma coisa no sentido. E aqui as duas passagens em que tem o mesmo sentido de kainós, né? Ou seja, melhor em qualidade, algo que é evidentemente superior, né? Então, diante disso, possivelmente podemos entender melhor a discussão sobre kainós e neos no contexto da Nova Aliança ou Novo Testamento. Ora, a suma que temos dito é que temos um sacerdote tal que está sentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, qual o Senhor fundou e não o homem. Então, quando ele fala ministro do santuário, que seria Jesus, né? Sumo sacerdote, o verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou, porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei. Qual lei? A lei do sacerdócio humano, não é? Os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porquanto foi dito, olha, faz tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Então, o que era a sombra das coisas celestiais? O tabernáculo, o modelo do tabernáculo, o trabalho referente ao tabernáculo. Esse é o foco do assunto, né? Foco do assunto que ele está tratando aqui. Mas agora alcançou ele ministério, tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Veja que em nenhum momento ele está falando que tudo que existia lá precisa ser anulado e só vale o que for falado a partir da morte de Jesus ou a partir de Jesus, não. Ele está dizendo que ele está comparando o sacerdócio com o sacerdócio anterior, o tabernáculo anterior com o tabernáculo celestial, e é isso que ele está falando. Então ele alcançou o ministério mais excelente, mediador de uma aliança melhor, ou seja, não está dizendo que a outra era ruim, pelo contrário, o próprio Deus estabeleceu a aliança, né, uma série de alianças confirmadas com o tempo, porque se aquela primeira fora irrepreensível, veja que ele não está dizer que não é irrepreensível, não quer dizer que não é boa, não é? E a aliança era irrepreensível por causa de Deus? Deus colocou algo falho para depois mudar? Não, Deus não colocou nada falho, não é? Ele colocou algo em que ele estabeleceu as normas, ele estabeleceu as regras, e aí ele permitiu um sacerdócio humano, em que ele mesmo controlava, e depois substituiu isso por um sacerdócio do próprio Jesus Cristo, né? Então, veja quando ele fala da aliança, a parte de repreensão, vamos dizer assim, na aliança que não era irrepreensível nesse aspecto, ele está dizendo o quê? A respeito do tabernáculo humano,
construído pelos seres humanos, a respeito do sacerdócio humano. Veja que em nenhum momento ele aborda as leis em seus aspectos de saúde, as leis em seus aspectos de relacionamento humano. E aí ele fala: nunca se teria buscado lugar para a segunda, porque repreendendo-os diz: eis que virão dias, diz o Senhor, e que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. E se nós olharmos o contexto lá, ele está falando de Israel e Judá físicos. Então veja que isso é uma aplicação a ao Israel e Judá espirituais, né? Uma aplicação a nós, no sentido de que ele está fazendo uma aplicação, porque essa promessa foi feita a Israel físico. Estabeleceria uma nova aliança, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei. Veja que ele não está falando no texto em que o próprio escritor usa, não está dizendo que o problema estava na aliança em si, mas que ele faria uma nova aliança, porque a aliança antiga não foi bem, não se atentou adequadamente para a aliança antiga. Então veja que é um caso de aplicação, porque diferente do que está dizendo aqui, quando ele faz um argumento, porque se aquela fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Mas qual era o aspecto de repreensão na antiga aliança? Veja que ele fala claramente que era o fato da atitude humana, ou seja, ela era sujeita a falhas por causa do ser humano. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel. Veja novamente o termo Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles serão meu por povo. E não ensinará cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, pois todos me conhecerão, desde o menor dele até o maior. E eu pergunto para você: isso acontece já conosco? Ninguém mais, nenhum de nós precisa de conhecimento, nenhum de nós precisa de ensino sobre o conhecimento do Senhor. Todos conhecem ao Senhor, ninguém precisa mais ser evangelizado. Veja que nós estamos falando aqui, quando ele usa o texto como um todo, nós estamos falando de uma aplicação, tanto que depois que Jesus veio, depois que os apóstolos fizeram seu ministério, a Bíblia fala do ministério do ensino, né? Continua havendo a necessidade de ensinar ao próximo, né? Até que haja, que esse conhecimento se desenvolva. Então veja que nós estamos falando de elementos de aplicação do texto, porque existem coisas do texto que ainda simplesmente nós não temos. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades e dos seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Então veja que ele fala de colocar as leis no entendimento. Veja que em nenhum momento ele está apontando o problema na aliança em relação às leis que foram dadas. Ou seja, ainda que ele fale de uma substituição do sacerdócio, por exemplo, que fica subentendido, né, com a leitura dos textos, substituição do sacerdócio levítico pelo sacerdócio de Jesus, sacrifício de animais pelo sacrifício de Jesus, consequentemente não existe mais a necessidade do tabernáculo físico, porque o tabernáculo é o tabernáculo dos céus. Então, veja que ele está apontando a superioridade da aliança nesse aspecto, e não no aspecto dos outros mandamentos, das outras instruções, né? Tanto que ele fala: porém as minhas leis no plural, mostrando claramente que havia uma distinção de instruções, né? Então, é lógico que usando em termos de aplicação o texto anterior, porque veja só, o texto não está dizendo que as alianças anteriores seriam anuladas, mas simplesmente que ele firmaria uma nova aliança, porque a anterior, o povo não atentou para elas adequadamente. Então veja que não há nada aqui dizendo que todas as leis anteriores iriam ser anuladas e eu precisaria de uma nova verificação de quais leis, quais instruções seriam válidas para agora. Ou seja, ele fala de instruções que se tornaram evidentemente inadequadas e instruções que se manteriam adequadas. Dizendo: nova aliança envelheceu a primeira. Olha, o que foi tornado velho se envelhece, perto está de acabar. Então, o que estava perto de acabar? Sacrifício de animais, o ministério humano.
Então, isso que estava perto de acabar, e não o conjunto total das instruções dadas anteriormente. Veja que a ênfase do texto está no aspecto das leis cerimoniais, das leis relacionadas ao sacrifício. É isso que é o foco do texto que nós estamos analisando. Então, quando ele fala, dizendo nova aliança ou Novo Testamento, envelheceu a primeira. Então, ele está falando da aliança e não do conjunto de mandamentos relacionados à aliança. Se você olhar de Gênesis a Malaquias, você vai ver que uma aliança não anulava a aliança anterior. O que era dado como mandamento de uma aliança não anulava o que era dado como mandamento na aliança anterior. O conjunto de instruções da aliança anterior. Nesse caso, nós só falamos em substituição, porque fica subentendido o sacrifício de Jesus como melhor, o ministério de Jesus como melhor, e como substituindo o anterior. E aí o que foi tornado velho, que não foi o conjunto total de leis, ele se envelhece e perto está de acabar. O grande problema é que os cristãos passaram a chamar os livros que foram escritos quando vigorava a antiga aliança de Antigo Testamento, e os livros que foram escritos a partir da vida de Jesus, e ensinamento de Jesus como Novo Testamento, e aí fizeram essa associação de os livros perdem a validade e nós ficamos só com os livros a partir daqui. Então, consequentemente, toda a instrução para lá a gente esquece. Se não está repetida aqui no chamado Novo Testamento, uma instrução, então a gente não vai usá-la, né? Não é isso que o texto está dizendo. Ora, também a primeira tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre. Veja que ele estava falando aqui do ministro, de quem administrava o santuário. Ele fala do sacerdócio, e aí ele vai falar sobre as ordenanças relacionadas ao culto divino e um santuário, ou seja, o trabalho relacionado ao santuário especificamente, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candeeiro, a mesa, os pães da proposição, os que chama santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro, a arca da aliança, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas da aliança. E sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços, mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria. O primeiro tabernáculo é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em comidas, bebidas, várias abluções e justificações da carne, imposta até o tempo da correição. Mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, veja, uma substituição, ou seja, continua havendo a necessidade de sacerdócio, continua havendo a necessidade de tabernáculo, a diferença é que se substituiu. Nem por sangue de bodes e cordeiros, a necessidade de sangue continua existindo, só que agora o sangue de Jesus entrou uma vez no tabernáculo, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque seu sangue, veja que a ênfase em distinguir o superior e inferior está no serviço do tabernáculo e não nas outras leis, nas outras instruções relacionadas a outros aspectos. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Então veja que ele continua falando da necessidade de um serviço, a necessidade de obediência. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões, que havia debaixo do primeiro testamento, remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna,
Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Então veja, se onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, significa que o testamento ele é feito antes. Então o testamento, em relação ao Novo Testamento, vamos dizer assim, ele não foi feito apenas, não é simplesmente pegar aquilo que foi feito, que foi ensinado depois da morte de Jesus. O Novo Testamento ele já existia antes da morte de Jesus. Então, essa ideia de que, essa falácia, vamos dizer assim, que as pessoas dizem, mas Jesus fez isso porque ele estava ligado à lei, mas tem muita coisa que Jesus não fez, mesmo quando a lei estava em vigor, né? Ele questionou muitas compreensões erradas da lei, né? E ele fez uma distinção entre aspectos, uma das pessoas, inclusive, que conversou com Jesus, disse, né, para ele, agora eu entendo que isso é muito superior aos sacrifícios, né? Então, havia sim o entendimento de uma distinção entre os aspectos cerimoniais da lei e os outros aspectos não cerimoniais da lei. Ou seja, aquilo que era feito para prevenir o erro e aquilo que era feito para remediar o erro. Ou seja, você cometeu um pecado, você vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. E as atitudes que eram feitas para prevenir o erro, para fazer com que o homem evitasse o erro o prejuízo a si mesmo. Porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá algum valor enquanto o testador vive. Veja que o texto torna claro que o testamento, o chamado Novo Testamento, foi feito com Jesus ainda vivo. Ou seja, os ensinos de Jesus já constituíam, inclusive, Novo Testamento. Por isso também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã, purpúrea e sopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo, este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E interessante que Jesus, quando ele ressuscita, ele fala que nós devemos ensinar tudo o que ele havia ordenado. Ou seja, somente quando se ficar, ou seja, se eu não tenho uma evidência clara de que algo deixou de existir, eu não posso dizer que aquilo deixou de existir. Eu não posso dizer que o mandamento deixou de existir porque ele não está repetido expressamente no chamado Novo Testamento. Pelo contrário, eu só posso dizer que algo deixou de existir se expressamente estiver dizendo lá que houve uma mudança naquilo, como no caso do sacrifício, da necessidade do santuário, na necessidade do trabalho levítico no aspecto cerimonial. Isso deixa de existir por causa de Jesus, que é um novo sumo sacerdote, ele é o sacrifício, e o santuário passa a ser o celestial. E semelhantemente, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que esses. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus, nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Veja que em nenhum momento ele está falando de mandamentos distintos, que estivessem fora do aspecto cerimonial da lei, fora do aspecto de oferecimento de sacrifício. Veja que ele está falando dos mandamentos referentes a oferecimento de sacrifício, referente ao sacerdócio, que passa a deixar de ser
pelo menos no aspecto de oferecimento de sacrifício, passa a deixar de ser necessário. E veja que esse é o foco do que ele comenta, e perceba que quando ele cita um elemento lá da promessa que Deus fez no que é chamado hoje de Antigo Testamento, veja que nós temos elementos que se cumpriram e elementos que não se cumpriram, não é? E veja que ele está falando com a casa de Israel e com a casa de Judá física, literal, né? E que nós aplicamos para a nova em relação ao fato, a espiritual, né, em relação ao fato de estarmos falando de uma nova aliança baseada no sacrifício e no sacerdócio de Jesus Cristo no santuário celestial. Hebreus 10, 1 a 4. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Veja que quando ele fala da lei como sombra dos bens futuros, ele está abordando o quê? O aspecto de sacrifícios. Perdão. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer porque, purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue de touros e bodes tire os pecados. Então, mas lei é a mesma... Não, não é a mesma coisa. Por favor. O texto está me deixando claro, a ênfase dele aqui está em falar sobre o sacrifício, sobre o sacerdócio no aspecto de oferecimento de sacrifício. Veja que ele está sendo bem específico naquilo que está afirmando. E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à direita de Deus. Veja que a ênfase está no sacrifício e no sacerdócio, no que está referente ao sacrifício, tudo que se refere ao sacrifício. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados, separados. E também o Espírito Santo nulo testifica, porque depois de haver dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações. Veja que ele fala de uma modificação relacionada a um aspecto da lei que precisava de mudança, que era o aspecto do sacrifício. Ele fala, porei as minhas leis em seus corações. E ele não faz distinção em novas leis. Ele fala, porei as minhas leis, as leis que eu tenho, que sempre existiram. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Agora, Hebreus 10, 24 a 31. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Então, ele fala de estímulo ao amor e às boas obras. Amor e boas obras sempre existiram, desde o começo do mundo. Necessidade de estímulo ao amor e às boas obras. Porque, se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais, vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça, porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa cair nas mãos do Deus vivo. Então veja que a necessidade de obediência ela permanece, estimula ao amor que já existia, as boas obras que sempre foram necessárias,
ele continua existindo, ou seja, não há razão, não há razoabilidade para considerar que quando Jesus morre, acaba tudo que havia sido dado anteriormente, sendo que, evidentemente, nós vemos instruções que foram dadas em ambos os casos, né? Então, se elas foram, aquilo que está evidente em ambos os casos mostra que não foi tudo que estava lá que acabou. Não era tudo que estava lá, pelo contrário, era só o que evidentemente precisasse ser retirado. Ou seja, o raciocínio é inverso. Eu não preciso comprovar a validade de algo de Gênesis a Malaquias pela repetição dele entre Mateus e Apocalipse. Pelo contrário, é só se eu tiver evidentemente a retirada disso é que eu vou considerar que isso não faz mais parte da lei dada por Deus. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de seres iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte fostes feitos espetáculos com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que são assim foram tratados. Porque também vos compadecestes das minhas prisões, e com alegria permitistes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeitais, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, ora, então a fé, uma fé vista claramente como algo acompanhado de obras. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Ou seja, não fala de uma salvação incondicionalmente mantida, né? É uma salvação que precisa de uma condicionalidade para ser mantida, manter a fé. E a fé que produz obras. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então ele está constantemente fazendo uma associação entre fé e obra. Fé e obras. Ou seja, ele está continuamente dizendo: a fé é que salva, mas a fé produz obras. Ou seja, aquele que aceita a Deus como Salvador também vai aceitá-lo como Senhor e vai obedecer ao que ele determina. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Mais uma vez, fé, obras. Resultado: fé, obras. Alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Veja, fé, obediência, fé, obediência. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Novamente ele toca no assunto da obediência, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muito se contamine. E ninguém seja devasso, olha só, ou profano, como Esaú. Veja lá que ele pega um exemplo lá do passado para falar de algo que é considerado errado ainda nos tempos que ele escreveu o livro. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que quando ele fala das coisas boas, ele cita pessoas no passado, quando ele fala das coisas que não devem ser feitas, ele cita o que estava lá no passado também. Que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Porque não chegasses ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e a voz das palavras,
a qual os que a ouvirem pediram que se eles não falassem mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou passado com um dardo. E tão terrível era a visão que Moisés disse: Estou todo assombrado e tremendo. Mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, aperfeiçoamento, nosso aperfeiçoamento, aperfeiçoamento das pessoas, e a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos vós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque nosso Deus é um fogo consumidor. Veja, em nenhum momento se está dizendo que só vale algo que foi dado por Deus anteriormente, se isso for repetido a partir de Jesus. Não é isso que o texto diz com relação à nova aliança, quando ele fala da necessidade de mudança da aliança. Ele enfatiza a falha do ser humano, ele enfatiza a imperfeição dos animais, imperfeição dos animais, não, a inadequação dos animais para efetivamente serem oferecidos, visto que eles tinham que ser oferecidos constantemente. Então ele fala, olha, substituição dos animais por Jesus, o sacerdócio humano pelo sacerdócio de Cristo no sentido do oferecimento do sacrifício. E consequentemente, não havendo mais necessidade de sacrifício, não há necessidade de todo aquele aparato para o oferecimento do sacrifício. Então essa que é a ênfase do texto. Em nenhum momento o texto está dizendo que com a nova aliança eu removo tudo que está antes de Jesus e só vale o que foi o que estava lá e que tenha sido evidentemente repetido. É o contrário. Aqui ele coloca, olha, isso evidentemente acabou, mas ele não fala nada das outras coisas. Então seria o contrário. Não é ter uma instrução entre Gênesis e Malaquias e precisar que essa instrução seja repetida entre Mateus e Apocalipse para que ela seja considerada válida. Ao contrário, se uma instrução efetivamente e evidentemente foi retirada, é que ela não tem mais necessidade, não tem mais utilidade. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também a mudança de lei. Referente ao que? Ele está falando da mudança da lei, referente à mudança do sacerdócio. O texto está bastante claro nesse sentido. Necessário se faz a mudança de lei em relação ao sacerdócio que mudou. Porque aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá. E concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito mais manifesto é ainda se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível, porque... Vou ler novamente. E muito mais manifesto é ainda se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Então ele fala claramente aqui, olha, o que precisava mudar? Qual é a mudança? O que está relacionado à mudança? Porque ele assim testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou.
e dessa sorte é introduzida uma melhor esperança. Então, veja, qual lei que não aperfeiçoou? A qual lei ele está se referindo? O precedente mandamento. Que precedente mandamento? Sobre o que ele está falando aqui? Sobre o sacerdócio humano em contraste com o sacerdócio de Cristo. É isso que ele está falando. E desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse, jurou o Senhor, e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. Será que um judeu não faria distinção entre leis? Será que um judeu vem lendo isso, ele não... principalmente um judeu ensinado, segundo o ensino de Jesus, ele não perceberia que quando ele fala de mudança de lei, ele não está falando da anulação total de todas as instruções anteriores? Isso fica claro que não é assim, né? Eu creio que assim, o texto é muito evidente quando a gente analisa ele dentro do seu contexto, que a ênfase está em falar da diferença, da superioridade do sacerdócio de Jesus em relação aos sacerdotes anteriores e, consequentemente, o sacrifício de Jesus em relação aos sacrifícios anteriores também. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer, mas este, porque permanece eternamente, tem o sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse como sumos sacerdotes de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos. Veja, aí nós entendemos, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. Homens fracos, veja a distinção que ele está fazendo aqui, né? Senão ele teria cometido uma heresia, uma blasfêmia, sendo que o próprio Deus fala da lei como a lei sendo dada para aperfeiçoar o seu povo. No finalzinho parece isso aqui. Só pedir um minuto, por favor, para a gente não ficar com essa poluição visual. E aí vamos... Já dá uma aliviada, nós estamos no final, né? Porque a lei constituiu os sumos sacerdotes, são homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constituiu ao Filho perfeito para sempre. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Então, não tentar a Deus, tanto naquela época como hoje, errado. Então, veja a manutenção da mesma instrução. Veja que em nenhum momento ninguém em sã consciência iria enxergar que quando ele se refere ao termo lei, que ele estaria se referindo a todas as instruções, até porque ele usa instruções e comparações do passado para válidas ainda no futuro. Onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse, esses sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação, porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos, os que saíram do Egito por meio de Moisés.
Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. E o último, portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade? Então veja que o chamado Novo Testamento, ele é um testamento superior, por causa das promessas superiores, que aliás basicamente foram repetições de promessas que haviam sido dadas também anteriormente, por causa do sacrifício superior em Jesus Cristo, por causa do sacerdócio superior em Jesus Cristo, e consequentemente o sacrifício sacerdócio superior e um santuário superior, o santuário celestial. Veja que em nenhum momento a ênfase está em dizer que o Novo Testamento ele é superior, porque ele rejeita todas as instruções anteriores e cria e pega algumas lá que fossem úteis, né? E só fica valendo o que for repetido no chamado Novo Testamento. Não é essa a ideia que se tem quando ele fala de um Novo Testamento. Aliás, ele fala de um Novo Testamento que foi feito enquanto o testador ainda vivia e que seria validado a partir da sua morte, mas que foi feito enquanto ele ainda vivia, com termos dados enquanto ele ainda vivia. Então a ideia de que Jesus aprovou isso porque fazia parte do Antigo Testamento, isso é uma falácia, porque isso é uma meia-verdade, né? Isso geralmente é usado para dizer assim, ele apoiou tal lei porque ele aprovava tudo isso. Não. Ele apoiou tanto aquilo que vigorava iria deixar de vigorar quando ele morresse, como ele apoiou aquilo que iria permanecer depois da sua morte. Então esse argumento ele é falacioso. Ele tenta dar o ônus, lançar o ônus da prova para aquele que afirma que o mandamento permanece, quando na verdade quem tem que provar que o mandamento não permanece, uma vez que ele foi dado, quem tem que provar que ele não permanece é quem afirma que ele acabou. Ou seja, onde está dizendo na Bíblia, efetiva, evidentemente, sem sombra de dúvida, que aquele mandamento acabou? Por exemplo, a necessidade de saúde do ser humano, ela sempre existiu. Então, por que um mandamento relacionado à saúde do ser humano, um mandamento relacionado à alimentação adequada do ser humano acabaria? O ser humano sempre necessitou de descanso, principalmente considerando o ser humano depois do pecado. Por que o ser humano não precisaria mais de um dia para descansar das obras corriqueiras e se dedicar exclusivamente à sua vida espiritual, né? O seu relacionamento com a família, com os irmãos da fé, com o evangelismo, coisas nesse sentido. A terra que nós temos hoje, ela está muito mais danificada do que a terra anterior, porque ela não precisaria de um momento de descanso. Veja que é uma ideia que ela não tem base bíblica, uma base bíblica correta, adequada, e ela se baseia no pressuposto que não tem base bíblica também, de que quando a Bíblia usava o termo lei, que por usar o termo lei, e inclusive leis no plural, como nós vimos, né, que ela estivesse referindo a todo o conjunto, e que não fosse possível enxergar a ênfase que o escritor estivesse dando a usar o termo lei, como nós percebemos claramente em Hebreus, não é? Então, a nova aliança, o Novo Testamento, perceba que nós passamos pelos textos, não há simplesmente nada que diga que o fato de existir um Novo Testamento, uma nova aliança superiores promessas, superior sacrifício, sacerdócio superior, que isso em si mesmo anularia todas as instruções que foram dadas anteriormente, ou que elas dependeriam de uma repetição posterior.
Pelo contrário, ele está falando de coisas que precisariam ser anuladas. Então, o que fica evidentemente anulado é o que acabou. O que não fica evidentemente anulado simplesmente permanece, porque não faz parte daquilo que seria modificado, que seria mudado na lei em virtude do novo sacerdócio. Então, é, quando alguém diz assim, você tem que provar que isso está escrito no Novo Testamento. Não precisa, pelo contrário. Quem precisa provar que acabou é quem afirma que acabou. Não é quem diz que permaneceu. Não é? Então, é o oposto. Se eu tenho um mandamento dado por Deus em um momento, ele só vai deixar de existir quando evidentemente estiver algo claro, concreto, dizendo que ele acabou. Né? Isso é por aqueles que foram inspirados por Deus, que nós acreditamos terem sido inspirados por Deus. Então, perceba que, e quando nós analisamos o termo kainos e neos, nós vemos que eles podem ter significados distintos e que é necessária a análise do contexto para enxergar o que ele significa, mas que, independente de qualquer significado que se atribua ao termo kainos e neos, perceba que nenhum desses textos que nós lemos que fala sobre nova aliança, Novo Testamento, em nenhum momento a ênfase está em anular as instruções por completo que foram dadas entre Gênesis e Malaquias. Em nenhum momento está se dizendo isso. A ênfase é sempre comparar o sacrifício anterior com o sacrifício de Cristo, sacerdócio anterior com o sacerdócio de Cristo, santuário terrestre com santuário celestial. E ponto. Essa é a ênfase do texto. O texto não está dizendo, porque, como, por exemplo, vamos dizer assim, Deus é o nosso descanso, nós não precisamos mais do sábado. Deus é nosso pai, então não preciso mais honrar pai e mãe. Né? Deus é o nosso esposo, então nós não precisamos de casamento. Esse tipo de raciocínio, além de não ser bíblico, não ter base bíblica, ele é totalmente absurdo, porque uma coisa é o descanso espiritual em Deus, outra coisa é o dia que o próprio Deus nos concedeu justamente para aperfeiçoar esse descanso espiritual. Então perceba que, é porque faça esse raciocínio falacioso, né? Ele é o nosso sacrifício que substitui o sacrifício anterior. Ele é o nosso descanso, não preciso mais descansar, né? Então, olha que absurdo. Ele é a nossa vida, então não preciso mais viver. Olha que coisa, que não tem lógica isso. Então, perceba que quando nós entendemos a Bíblia, quando nós entendemos que, como nós comentamos nos vídeos anteriores, né, em outros vídeos, que assim como não era necessário que haver uma ordem expressa anterior, relatada, não que ela não existisse, mas que ela não estivesse relatada, assim como houve, por exemplo, quando Deus condena a serpente, mesmo não havendo nenhum mandamento expresso escrito ali na Bíblia anterior, dizendo que não se podia mentir. Então veja que quando Deus fala, quando ele vai falar com o povo de Israel, que ele não quer que o povo faça o que os povos faziam anteriormente, os erros, as abominações, ou seja, já havia claramente uma definição do que era abominável, do que não era, do que era a vontade de Deus, que não era. Quando a Bíblia coloca a questão da destruição de Sodoma e Gomorra, e fala de Noé, que era justo e reto em comparação com o povo que era pecador, eram grandes pecadores, a Bíblia fala, não é? Quando fala também de Ló, não é? E fala que para onde ele foi as pessoas eram... desculpa, Sodoma e Gomorra é a questão de Ló. Quando fala de Noé, em relação ao povo da sua época, que eles eram maus, né? E a Bíblia fala que eles eram maus, que o Espírito não permaneceria para sempre com eles. Então perceba que tudo isso mostra claramente que havia um conjunto de instruções que definiu o que era certo e o que era errado, né? Quando José fala porque pecaria contra Deus, a questão do adultério. Então veja que isso já deixa bastante claro que a estrutura padrão do padrão bíblico não permite esse tipo de raciocínio, que eu preciso de algo expressamente escrito entre Gênesis e Malaquias para que aquilo fosse considerado como errado, né? Então não é necessário que houvesse isso. Deus, durante o padrão bíblico que nós comentamos em outros vídeos, Deus deixa isso muito claro. Então, quando nós analisamos a questão de kainos e neos, veja que é independente do significado que se tente atribuir. Primeiro, nós percebemos que o significado tem que ser
analisado segundo o contexto é que vai determinar o significado, e não, eu não posso pegar um significado pré-determinado e usar em um determinado contexto. É o contexto que vai determinar o significado do termo novo. E o segundo ponto que nós verificamos é que o termo Nova Aliança e Novo Testamento que nós vemos em Hebreus não dá sustentação para afirmar que todas as instruções anteriores teriam sido anuladas ou que, né, vamos dizer assim, só o que fosse repetido no chamado Novo Testamento expressamente é o que valeria. Pelo contrário, dada a dinâmica que nós lemos no próprio livro de Hebreus, no próprio Jesus falando que nada seria anulado até que tudo se não veio abrogar, nada seria anulado, abrogado, até que tudo se cumprisse. Isso é mal interpretado e dito como assim, tá vendo? Ele morreu, cumpriu tudo, então não precisa mais de nada. Não é isso que ele está dizendo, pelo contrário. Né? Até porque ele usa muitas vezes o cumprimento não no sentido de anulação, mas no sentido de manutenção. Então, já com Jesus vivo, nós vemos Jesus falando, né? Aperfeiçoando o mandamento referente ao assassinato, referente ao adultério, mostrando que esses mandamentos não só permaneceriam, mas seriam mais desenvolvidos ainda. Né? Quando ele fala do sábado, ele questiona a má utilização do mandamento do sábado. Em nenhum momento ele anula o sábado em si. Então perceba que tudo isso nos mostra que ele já está, quando ele determinou esse testamento, ele estava já apontando para o que iria deixar de valer e para aquilo que valeria, inclusive de uma forma aperfeiçoada. Né? Espero que isso tenha ajudado. Então, veja que nós temos que tomar muito cuidado com a questão. Novo Testamento. Novo Testamento não é o conjunto de livros que foi dado a partir de Jesus. Né? Eles contêm o Novo Testamento. Não é? Assim como os livros que foram dados entre Gênesis e Malaquias, eles não são o Antigo Testamento. Eles são os livros que foram dados quando vigorava o Antigo Testamento, vamos assim dizer. Mas, ou seja, quando fala do Novo Testamento, quando fala da Nova Aliança, você não vai ver aliança na Bíblia. Se você olhar, você não vai ver aliança na Bíblia simplesmente anulando tudo que foi dado anteriormente, não é? Quando Deus faz aliança com Noé, quando Deus faz aliança com Abraão, quando ele faz aliança com o povo de Israel, ele não está anulando o que foi feito anteriormente. Algumas pessoas interpretando errado falas de Deus, como no sentido de não como aquela que fiz com seus pais. Ele não está anulando as normas que foram estabelecidas. Ele está apenas dizendo que, enfatizando o fato de que eles não seguiram a aliança. Então ele estava fazendo uma nova com eles, né? Ele estava fazendo um novo acordo com essas pessoas. Em nenhum momento ele está anulando as normas que foram dadas no momento que foi feita a aliança com os pais, que foi feito com os ascendentes. Veja que isso é uma má interpretação, não é? Uma outra interpretação bastante equivocada é quando se utiliza o termo o pacto que fiz com Israel, que isso fosse exclusivamente com aquelas pessoas e que ninguém mais pudesse participar. A própria Bíblia mostra que não era assim, que quem quisesse participar do povo de Israel, mesmo não sendo israelita, mesmo não fazendo parte das 12 tribos, poderia fazer parte desse povo, servir ao mesmo Deus, desde que aceitasse os mandamentos que foram dados ali para eles. Então perceba que não existe essa ideia de exclusividade. Deus não tratou o povo de Israel com uma exclusividade no sentido de excluir todos os outros que quisessem fazer parte daquele povo. Pelo contrário, Deus disse que eles seriam um exemplo. Quando os outros povos olhassem para eles, eles diriam que povo sábio, entendido. Então, ou seja, eles serviriam de testemunho para que outros se convertessem a Deus também. Foi nesse contexto que Deus fez aliança com o povo de Israel. Então, essa ideia de que, eu não sou judeu, mas se você não é judeu, se você não faz parte de Israel e não faz parte de Judá, a promessa de Hebreus, quando o escritor fala da promessa, então ela não cabe a você. Então, você não faz parte do povo dessa promessa. Né? Então, você não faz parte da antiga nem da nova, porque ela foi dada. Mas eu sou Israel espiritual, então você é Israel. Eu sou Judá espiritual, então você é Judá. Né? Então, por quê? Porque isso é uma aplicação, isso é basicamente uma aplicação. Quando Deus deu essa promessa, Israel e Judá literais existiam.
Então, basicamente, isso é uma aplicação que nós fazemos quando nós dizemos, sou Israel espiritual. Essa palavra foi dada para Israel físico, para Israel literal, um grupo de pessoas que fazia parte ainda daquele grupo, né, para quem Deus tinha dado a promessa. Então, não faz sentido essa ideia de que, eu não sou judeu, porque são judaizantes. Nós temos que entender que nós temos que ver uma diferença entre querer manter tudo o que estava escrito anteriormente, que é um extremo, e querer rejeitar tudo que foi dado anteriormente. Eu só vou contar, né, eu só vou ler a Bíblia de Mateus em diante, e de preferência de Atos em diante, porque tem coisas que Jesus falou ali que eu não quero seguir, porque aparentemente talvez entre em um contraste com o que Paulo disse, e o que as pessoas seguem hoje é basicamente um paulinismo. Ou seja, eles pegam os livros de Paulo, isolam de toda a Bíblia e colocam com uma espécie de pedestal. E aí, quando comparam com outros termos, em vez de, por exemplo, adaptar o que Paulo disse, sujeitar o que Paulo disse às próprias palavras de Jesus, eles acabam sujeitando a própria palavra de Jesus ao que Paulo falou. É como se o que Jesus falou tivesse dependendo do que Paulo escreveu. Então, isso é muito perigoso. Então, eu convido você a ter assim como todos nós devemos, né, um cuidado maior ao estudar o que Paulo escreveu a respeito de mandamentos, a respeito de lei, essa ideia generalista de que quando fala de lei está falando de tudo que havia lá atrás e que só o que vale é o que está repetido aqui. Não esse não foi o ensinamento de Jesus, esse não foi o ensinamento dos seus apóstolos, e obviamente Paulo não tinha autoridade para mudar isso, e obviamente ou ele não mudou, né? E aí deve ser analisado conforme que Jesus ensinou. Se ele tiver mudado, ele está indo contra o que a própria Bíblia ensina, o que o próprio Deus ensina, inclusive sobre Israel continuar sendo o povo de Deus, né? De Deus não rejeitar o seu povo. Que Deus nos abençoe a todos. Até o próximo estudo. Nós vamos fazer, talvez, aí, eu espero conseguir fazer, ou pelo menos tentar fazer um apanhado geral dos estudos a respeito de aliança e a respeito desses dois estudos que nós fizemos, Cainós e Neós, os estudos das alianças. Então eu vou tentar pegar um pouco de cada coisa, fazer um comentário, tentar fazer um fechamento pelo menos parcial, e que você possa nos acompanhar, estar sempre conosco. Espero que tenha sido útil. Esse estudo foi bastante conteúdo, muita coisa a gente só leu, né? Mas assim, a gente buscou pontuar algumas coisas que possamos ser sempre abençoados por Deus, possamos sempre aprender cada vez mais uns com os outros a cada momento que, havendo necessidade de mudança, que Deus nos ajude a mudar algumas linhas de pensamento, inclusive em relação ao que foi falado hoje, mas que Deus esteja sempre na nossa vida, nos comandando. Amém? Vamos orar para finalizar? Obrigado, Senhor, porque podemos aprender um pouco mais da Tua Palavra. Seja conosco, nos ajude para que possamos estar sempre prontos e abertos, receptivos a aprender mais sobre Ti. Esteja conosco, nos auxiliando, nos fortalecendo, perdoando por nossas falhas e pecados. Nós imploramos em nome de Jesus Cristo, hoje e para todos sempre. Amém. Fique em paz, graça e paz a todos nós. Maranata, o Senhor logo vem. Mantenhamos a esperança em Deus e que possamos confiar sempre nele.